E aí, nação tricolor, fala família Tricolaço FC, sejam muito bem-vindos aqui a mais um vídeo do canal, Felipe Sandri na área, para a gente comentar aí a respeito desse resultado tenebroso da equipe do São Paulo. Acabou agora, alguns instantes atrás, São Paulo 1, Chapecoense 1, em pleno estádio do Morumbi, quarta rodada do Campeonato Brasileiro, em 12 pontos disputados, São Paulo ganhou somente 2, liga muito o sinal de alerta, apesar de ser a quarta rodada somente, e apesar de termos aí mais 34 jogos a se fazer na competição nacional, é claro e notório o quão essas lesões que o São Paulo teve, dos principais jogadores do São Paulo, tá fazendo uma situação complicada no time do São Paulo, tá realmente deixando sequelas na equipe tricolor. Essas lesões não estavam programadas, obviamente, e elas estão fazendo um mal danado para o São Paulo, para o caminho do São Paulo no Brasileirão 2021. O Hernan Crespo, por conta justamente dessas lesões e de desfalques que o São Paulo tem, ele teve que abrir mão do seu esquema tradicional do 3-5-2 e ele colocou um time absolutamente ofensivo, porque a gente estava encarando aí a fraca Chapecoense dentro dos nossos domínios, ou seja, jogando em casa. São Paulo tinha totais condições de vencer o jogo, e é um empate daqueles tenebrosos, inaceitáveis, o empate que o São Paulo teve hoje, apesar dos desfalques. O São Paulo não poderia ter empatado, e aí muito desse empate, desse resultado muito ruim, vai na conta dessa arbitragem vergonhosa, nojenta, safada, essa arbitragem pilantra e criminosa que a gente tem no futebol brasileiro. Esse VAR, é inadmissível, o VAR que a gente tem no futebol brasileiro. Uma ferramenta que veio justamente para acabar com injustiças que existiam no futebol. Aqui nesse país de merda que a gente consegue avacalhar até uma ferramenta que veio para contribuir para o jogo. Este Igor Júnior Benevoneto de Oliveira, esse desgraçado desse juiz que estava operando o VAR, esse cara precisa ser investigado para ver tudo que ele está fazendo de ruim, e principalmente a arbitragem brasileira, o que eles estão fazendo de ruim em cima do São Paulo, né? É inacreditável o que esses caras fazem quando apitam jogos do São Paulo. São Paulo não tem força nos bastidores, isso não é surpresa para ninguém, mas o que esses caras vêm fazendo com o São Paulo dentro dos seus domínios é algo assim jamais visto. Esse juiz que apitou, esse Diógenes José Padovani de Andrade, do Espírito Santo, esse é um daqueles caras que deveria, se a CBF fosse séria, se nós tivéssemos uma comissão de arbitragem séria nesse país, né, se tudo fosse sério nesse país, esse cara não poderia mais apitar um jogo de futebol profissional da Série A. Tão ruim, tão escroto, tão tenebroso, tão fraco, tão bizarro que é esse juiz. E também esse Igor Júnior Benevoneto de Oliveira não poderia passar perto de uma cabine de VAR se esse país, repito, se as instituições fossem sérias. Porque a expulsão que esses caras fizeram hoje contra o Rodrigo Nestor é algo assim... ele realmente deu uma entrada que passou um pouco do ponto. Pode ser, ele levantou um pouco o pé além do limite, mas claramente não foi um lance violento. Claramente ele não teve a intenção de atingir o adversário. Claramente ele faz o movimento e quando ele vê, já pegou, mas ele não tem, tanto que ele toca primeiro a bola, e é aí que está o X da questão. Ele, ao tocar primeiro a bola, ele não foi para atingir o adversário, ele foi para tocar a bola. O que acontece depois era passível de um amarelo no máximo. Eu coloquei no nosso Instagram, até lá, se você não segue, a gente segue, Tricolaço_FC, a foto, e escrevi que até o Salvo Espínola, que é um dos mais anti-São Paulo que existe dessa imprensa nojenta que a gente tem aqui no futebol brasileiro, ele é um dos
maiores anti-São Paulo que existem nas transmissões. Até ele falou que não era para cartão vermelho, que foi exagerada a expulsão do Rodrigo Nestor. É inacreditável. E o São Paulo vinha conduzindo bem a partida, apesar dos desfalques. O São Paulo abriu o placar cedo, já vou falar do jogo em si. E esse cara, repito o nome dele, Diógenes José Padovani de Andrade, aliado ao Igor Júnior Benevoneto de Oliveira, esses dois amebas, esses dois vermes, eles foram os responsáveis por estragarem a partida do São Paulo. É claro que o São Paulo não poderia empatar mesmo com um a menos com a Chapecoense em casa no Campeonato Brasileiro. Mas você pega todo esse combo e tem a cerejinha, que é essa arbitragem nojenta que a gente tem no futebol brasileiro, dá esse tipo de resultado. Então aqui fica a minha injúria, eu estou injuriado em termos de ver o quão o São Paulo é operado fora do campo e até sob os seus próprios domínios, até dentro de casa. Esses caras não têm mais vergonha, esses caras não têm mais medo, eles não respeitam o São Paulo Futebol Clube, eles fazem na cara dura. E eu espero do fundo do meu coração que o São Paulo faça alguma representação, pelo menos, para não deixar passar em branco essa aberração que a gente viu desses dois desgraçados. Diógenes José Padovani de Andrade, que apitou o jogo do São Paulo hoje, e Igor Júnior Benevoneto de Oliveira, que esteve no VAR. Esses dois bizonhos árbitros, juízes, precisariam ser afastados se a gente tivesse uma CBF correta, verdadeira, leal, se a gente tivesse uma instituição séria. Só que como a gente não tem, como é uma várzea, como é um bando de corrupto safado que está lá, a gente tem que se contentar com esse tipo de arbitragem nojenta que a gente tem no país. Falando do jogo, gente, o Hernan Crespo escalou, no meu modo de entender, um time correto. Ele mudou o esquema tático, como eu disse para vocês. Ele fez uma linha de 4, uma linha de 2 e uma linha de 4 também, ou seja, um time completamente ofensivo para liquidar a fatura na primeira etapa. E o São Paulo começou muito bem, com o próprio gol ali do Éder, numa jogada, num cruzamento perfeito, na medida do Rigoni. 1-0 o São Paulo aos 13 minutos. São Paulo iniciou o jogo com o Thiago Volpi no gol, Igor Vinícius, Bruno Alves, Reinaldo como esse zagueiro do lado esquerdo ali, para dar uma certa qualidade na saída de bola por esse lado, e Gabriel Sara improvisado ali pela ala esquerda. Muita gente torceu o nariz, achou estranho, enfim, mas eu acho que até valeu a tentativa, né? No meio campo, Lisiero e Nestor, e na frente ali, Rigoni aberto pela direita, Rojas aberto pela esquerda, Luciano e Éder começando como titular. Ou seja, um time extremamente ofensivo, um time que iria buscar o gol a todo momento, e foi assim, né? Aos 27 o São Paulo teve uma outra chance, Rigoni de novo cobrando tanto escanteio pela direita ou pela esquerda, ele é ambidestro, bate muito bem na bola, cobrou, o Bruno Alves foi, cabeceou no travessão, já era para estar 2-0. Aí veio o lance derradeiro aos 40 minutos dessa arbitragem nojenta, que eu não quero mais falar, porque senão eu vou me exaltar mais do que eu já me exaltei. Aos 45 o Volpi faz um milagre, salva ali um chute praticamente dentro da área ali do Lima, queima-roupa. E aí você já começa a ver, cara, vai começar a complicar, né? Esse time aí da Chape é horrível, mas eles vão se fechar, vão jogar por uma bola, e aí vai ser aquele Deus nos acuda. Aí na segunda etapa o Crespo já troca, já começa a ajustar a equipe novamente, coloca o Léo no lugar do Luciano, e aí o São Paulo fica com a zaga, fica com Bruno Alves, Léo, ele joga Reinaldo de novo para a lateral esquerda, Igor Vinícius na lateral direita, Gabriel Sara vai para o meio para fazer uma dupla ali com o Lisiero, aberto Rigoni, aberto Rojas, e na frente Éder, somente ali como esse homem para explorar qualquer jogada, ele mais adiantado. Aos 13 entra o Pablo no lugar do Éder, o Éder não conseguiu mais border, cansou. Entrou o Wellington no lugar do Rojas, que também não estava conseguindo mais evoluir pelo lado esquerdo, cansou. E aí aos 25 um gol extrema cagada, né, numa jogada ali pela ponta esquerda, o cruzamento bate no Lisiero, mata
a linha de defesa do São Paulo, a bola sobra ali para o jogador da Chapecoense só empurrar para o fundo do gol. Ainda deu tempo para os 41 minutos o Bruno Rodrigues entrar no lugar do Reinaldo, mas não aconteceu de mais nada assim de grande coisa, a não ser o Wellington salvando o São Paulo aos 42 minutos e uma bola na trave do Gabriel Sara ali num voleio, que a bola resbalou na zaga da Chape, bateu ali na trave e não entrou. Gente, fica difícil de fazer uma análise concreta, porque você vê que o São Paulo está totalmente desfalcado e os desfalques do São Paulo dilaceraram o time como um todo. Apesar disso, o São Paulo teria sim que ter vencido a Chape, apesar do erro da arbitragem, da expulsão bizonha. Isso com certeza comprometeu, claro, o jogo do São Paulo, mas além disso, eu acho que o São Paulo teria que ter ganhado esse jogo, não poderia ter perdido a oportunidade. São pontos que vão fazer falta lá na frente, com certeza, e o São Paulo começa a olhar para o campeonato de uma outra maneira. Não que o São Paulo vai lutar para não cair, não é isso. Mas eu acho que aquela situação da gente brigar por título já começa a ficar distante, apesar de ser quarta rodada. Vai ter que correr atrás do prejuízo agora. 2 pontos, São Paulo se mantém na zona do rebaixamento. Vai ter que correr, gente. E esses desfalques vão ter que voltar logo. Próximo jogo já no final de semana. E o São Paulo vai ter que correr atrás do prejuízo, sim. Inacreditável. Guardo os comentários de vocês. Tomara que a gente dê a volta por cima logo, que os lesionados voltem logo, que o São Paulo precisa logo desses caras, porque a gente já viu que não dá para contar só com os reservas, só com o time alternativo, não dá. Vamos São Paulo.